E aí, meus companheiros criativos, meu nome é Jefferson, pode me chamar de Jeff, e estamos aqui de volta com mais uma parte do vídeo sobre criação de pincéis com o motor de pincéis do Krita. Aqui, ó, um dos últimos vídeos foi de criando a florzinha de maneira procedural, que é basicamente criando uma florzinha que é gerada aqui e não tem resolução fixa. Então a gente voltou aqui para ver outro tipo de máscara de pincel, né? Aqui, Mask Type. E a gente vai ver agora o Soft ou Gaussian. Vamos no Soft. O que significa? Que a gente tem cálculos diferentes gerando a nossa ponta de pincel agora. Algumas coisas vão se manter, como o diâmetro, o ratio, o shape dela, o ângulo, os espinhos, a randomicidade, a densidade, o espaçamento, tal, isso vai se manter. Mas agora as configurações de geração do pincel vão mudar um pouco aqui com esse gráfico. Que esse gráfico vai controlar o softness, a suavidade do pincel. Olha só. A gente pode brincar com esse gráfico, gerando suavidades diferentes em diferentes pontos. E só ao clicar você já gera coisas novas. Olha como nossa flor já fica mais específica, mais interessante. E se você selecionar um desses pontos e apertar Backspace, ele deleta. Backspace, para quem não sabe, é a teclinha que está em cima do Enter, que é uma seta zona para trás, numa tecla bem longa, lá do lado da numeração. E aí você pode mexer à vontade no softness do seu pincel através desse gráfico. Essa é a maior diferença. E com ela você consegue criar obras incríveis, pincéis incríveis, que vão ser muito bons para tua obra. Por exemplo, isso daqui pode ser interessante, não sei. A gente pode inverter essa curva. Vamos apagar esses pontos a mais e criar, por exemplo, uma borda totalmente suave. E ela pode ser mais suave ainda de maneira logarítmica, talvez. Olha só. Ela é bem suave, uma borda bem suave. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. E a gente pode diminuir isso daqui. E conseguimos criar um pincel de borda suavilíssima em cima do nosso... Suavilíssima, isso existe? Suabilíssima em cima do nosso pincel de preenchimento por bloco. E claro, você tem pincéis pré-prontos que já vêm com essas configurações. Se eu não me engano, esse Basic Soft, ele olha só. Não, calma aí, não selecionou Basic Soft. Selecionou sim. Aqui, ele é desse tipo. E a gente pode alterar também aqui. E vamos voltar para nossa flor aqui. Olha só que formas legais, procedurais que a gente consegue criar. E fazer o nosso pincel lindo e maravilhoso a partir da soft, da ponta mais suave. Claro que a gente pode também exagerar nisso daqui, fazer uma distribuição randômica de densidade e criar pontas interessantes, como mudando o ratio também do teu pincel. Por exemplo, deixa eu aumentar, não, diminuir isso aqui, tá, isso daqui, talvez isso daqui fique mais parecido com uma estrelona que depois a gente pode usar como um brushzão bonito para adicionar uns sparkles, talvez uns efeitos especiais. E aí a gente vai para a próxima ponta. Deixa eu ver como ficaria quadrado. É bem esquisito.
E a gente vai para a próxima ponta, que é a gaussiana, que ela vai usar outro tipo de cálculo, aqui ó, no fade, que vai ser parecido com a default, só que ela tem uma eficiência diferente na suavização da borda, olha só. Gaussiana, default fica esquisitão, gaussiana ela dá uma uniformidade maior à tua ponta de pincel, criando uma suavização maior. Mas isso, claro, isso tudo, toda essa movimentação, vai ter um custo de processamento. Então um pincel gaussiano suavizado, ele custa muito mais para tua máquina do que um pincel default suavizado. Mas claro que isso vai dar um efeito muito mais interessante de suavização. E sem precisar dos ajustes avançados de um soft, por exemplo. E a gente pode ver a configuração de outros pincéis simplesmente clicando aqui, porque que não está aparecendo. Deixa eu... Deveria estar aparecendo como está a configuração dos outros pincéis. Deixa eu fechar e abrir o Krita aqui rapidamente. No pessoal, bin Krita. Cada pincel ele vai apresentar uma configuração. Por isso eu estava mudando os pincéis ali para a gente ver as configurações. Mas alguma coisa esquisita aconteceu que não era para estar acontecendo e não foram atualizadas as minhas pontas de pincel ali. Vamos criar um arquivo novo aqui. Vamos ver o que acontece. O programa ao vivo é assim, bicho. Ô louco, meu. Aqui, ó. Agora a gente consegue ver as configurações diferentes de cada pincel. Olha só como eles funcionam. E se você quiser ser um mestre da criação de pincéis e vender seus pincéis por aí, tem gente que faz isso, vocês podem ir observando como funciona a configuração de cada pincel e estudando os pincéis. Deixa eu ver se eu acho algum que seja com uma ponta. Aqui, ó, esse é de watercolor. Oh, caramba. Aqui, ó. Esse é de... é um pincel pra... Caramba, pra simular watercolor, como é o nome disso? Aquarela. Então ele tem uma textura de ponta diferentinha aqui pra você simular a aquarela. E spoiler, o Krita ele não é muito bom para simulação de aquarela. Você pode fazer uma coisa mais ou menos interessante usando a velatura da aquarela, né, como funciona, a forma que ela vai colorindo. Ai, caramba. Que descanso que é. E simulando isso. Mas não fica muito bom porque ela não tem uma coisinha básica que é uma bordinha fininha, como se tivesse um pincel seco. O Krita não consegue simular isso ainda. Mas olha, por exemplo, esse pincel aqui usa essa imagem aqui de textura para criar esse jeitinho aqui. E claro, você pode modificar a textura do pincel que você quiser. Olha, as pontas já vêm com configurações delas mesmas. Por exemplo, esse pincel aqui, que é bem interessante, ele gira junto com o teu ângulo de desenho. Não o ângulo da caneta, existem canetas que têm ângulos próprios, mas ela segue a direção que você está desenhando. Isso é bom para criar, por exemplo, algum efeito de tonalidade por linhas, nesse caso, com essa ponta. Com outras pontas você pode fazer outras coisas. Olha que ponta interessante, vamos testar ela. Olha que legal. Ela gira e cria um efeito interessante também. Estou usando pontas aqui que eu nunca tinha pensado em utilizar. Olha só que bonito. E aí você pode criar, por exemplo, isso daqui. Nossa, ficou muito mais legal do que eu pensava. E aí você vai ter algumas opções também, como o tamanho da ponta, a rotação da ponta, que no caso está automática, e o espaçamento
da ponta. E aí você vai ter, claro, essa opção que está apagada, que vai depender do tipo de ponta que você botou. Vamos ver, acho que essa tem como usar. Usando máscara de cor. Ó, no caso, se eu ativei a máscara de cor, não acontece nada, são só um monte de quadrados. Porque isso é uma imagem colorida. Se eu desativar a máscara de cor, eu vou ter minha textura aqui posta. Esse é um pincel especial para criar fogo, que eu até esqueci como usa. Eu sabia usar essa porcaria, não sei mais. Mas tudo bem. Viu? Não são todos os pincéis que vão ter máscara de cor. Vão ser aqueles que trazem cores junto com eles. E agora, como é que a gente cria a nossa própria ponta? Aqui que é o interessante, né? A gente pode importar recursos, que vão ser pincéis pré-prontos. A gente pode deletar recursos. A gente pode criar um brush de uma imagem selecionada. E se não tiver nada selecionado, vai usar a imagem inteira. E a gente pode criar a partir de uma cópia, de um Ctrl+C que a gente fez de alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa aqui com o Block Brush. Vamos para as camadas, vou inserir com Insert. F2 para renomear. Vou botar aqui ponta. E vamos criar alguma coisa aqui de baixa resolução. Primeiro mostrar sem cor. Por exemplo, isso daqui. Essa é a minha ponta. Essa vai ser minha ponta. E aí eu vou lá, vou em Predefined e clico Stamp. Olha só, ele usou minha camada inteira, mas eu não quero usar a camada inteira. Então eu dou Cancel. E se vocês perceberem, tinha coisa branca atrás. Eu não quero que tenha coisa branca atrás. Então eu desativo minha camada, deixando tudo transparente. Vou na ferramenta de seleção, faço uma seleção em volta da minha imagem. Volto para o brush, senão não vai dar para selecionar aqui. E dou Stamp. Agora sim. E a gente pode dar um nome, tipo A Voador. E aí a gente pode já de cara botar um espaçamento. Aqui no caso está automático. Eu quero que isso seja como se fosse um carimbo, então eu vou aumentar esse espaçamento. Eu posso mandar criar a máscara da cor ou não. E aqui a gente tem alguns estilos, como regular e animado. Nesse caso é regular. Vou dar OK. E agora a gente tem uma ponta de pincel fácil e rápida que a gente criou. Rápido assim. E você pode salvar essa ponta de pincel. Essa ponta de pincel aqui já vai ficar salva para sempre aqui, a menos que você apague o seu recurso. E você pode salvar esse pincel como, por exemplo, A Voador aqui em cima e salvar nos presets. Salvou. Ah, mas não tem como eu botar uma imagem bonita igual esse? Tem, é só você vir aqui e dar um overwrite. Ai, caramba. Tá. Voador. Eu quero dar overwrite, mas não estou conseguindo. Geralmente você consegue dar um overwrite. Bem, normalmente é isso que acontece. Mil desculpas aqui. Mas se você quiser, você mexe aqui, desenha ó, dentro desse quadradinho e faz alguma coisa. Tanto é que você pode até apagar. Você pode botar para visualizar a ponta aqui, para mexer nela. Você pode visualizar um degradê. Você pode visualizar a cor que está selecionada como cor de fundo. Mas é estranho que eu não estou conseguindo dar overwrite aqui. Mas geralmente isso aqui vai estar aceso e você clica e ele vai substituir o preset que você acabou de criar com o pincel antigo. Então aqui ó, fácil, rápido. Você pode ainda mexer nas configurações todas de pincel como antes. Lembre-se, só um pincel de textura, então se você voltar para alto, isso é só nada. Aqui ó, voltei para alto, nada. Predefined, aqui, meu pincel, meu carimbão. E vamos já matar a curiosidade. E esse aqui é o clipboard também, é bem simples aqui. Deixa eu apagar, pegar meu pincel de bloco, que eu gosto tanto. Opa. Espero que não tenha... Deixa eu tirar aqui, isso aqui, pincel de bloco. Voltou ao normal meu pincel de bloco. E posso, por exemplo, criar
isso daqui. E selecionar. Ao invés de deixar selecionado, eu dou um Ctrl C, deseleciono e posso B aqui, voltar lá para Defined Clipboard. Ele já manda para cá e com menos opções, claro. Vou deixar como mancha. Sim, pronto. Nós temos a nossa mancha como pincel. Olha só, nossa mancha. Esse é o nosso pincel. Mancha. E eu fiz besteira, né, com esse pincel. Eu poderia ter... desliga isso, cara. Eu poderia ter, por exemplo... Ctrl V. Preenchido ele. Opa! Preenchido ele. E agora sim a gente tem um pincel interessante. Ctrl C. Ctrl C. Predefined. Clipboard. Ok, mancha. Foi substituído. Agora sim a gente tem um pincel de mancha que com mais alguns ajustes pode ser interessante. E se você está me perguntando agora, e o pincel animado, cara? Como é que eu faço pincel animado? Que tava lá aquela opção. Também é simples. Vamos lá, eu vou botar isso aqui como 1 e vou criar aqui alguma coisa. Vou criar um quadrado. Quadrado. Preenchido. E aí eu dou Insert. F2, 2, Enter. Crio um triângulo. Deixa eu tirar a visualização para eu conseguir entender. Ser bem em cima. E vamos criar uma terceira forma também. F2, 3. Vai ser um círculo. Um círculo. Um círculo. Pronto, agora você tem que visualizar todas. Selecionar. Ir lá no teu pincel, na tua criação de pincel. E dar um stamp. E aí botar como animado. E aí você pode botar incremental, por pressão, angular, random, constante, formas diferentes de como o seu pincel vai funcionar. Eu vou botar random. E aí a gente tem nossa ponta de pincel randômica, animada. Que é como funciona a maioria dos pincéis de textura. Você tem mais de uma textura aplicada. E essa textura vai ser randomicamente posicionada. E aí você tem aquelas outras configurações que você pode testar à vontade, como a de pressão, que vai ligar a animação à pressão, à força que você está pondo na sua ponta da caneta. Vai ter por tempo, vai ter para ela ser sempre regular, para ser tipo quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo. Vai ter com ângulo, vai ter todas aquelas opções lá que você pode ir testando. E aí você pode dar um color mask, ó, por exemplo, aqui, deixa eu mudar a cor. Não muda a cor, mas aí você vai aqui, dá um Use Color Mask. Pronto, com o Use Color Mask ativado, você vai ter, eu espero que assim seja. Aí, você vai ter sua máscara de cores, sua cor escolhida como cor do seu pincel. Então, acabamos de ver aqui como criar pincéis, a parte básica da criação de pincéis. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, é só botar aí nos comentários. Muito obrigado por assistirem mais um tutorial aí, por agraciarem o meu modo de dar aulas pela Interwebs.
Se gostou, clica no gostou. Se não gostou, clica no não gostou. Como sempre, eu prefiro um gostei. Se inscreve no canal e compartilhe com seus brothers que gostam de desenho e querem se aprofundar em desenho digital aí com a ferramenta Krita. E lembre-se aí que eu sempre esqueço de falar, não é a ferramenta que faz o artista, mas o bom uso da ferramenta vai te dar muitas possibilidades. Valeu aí e até a próxima, galera.